Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Viveca. Meu nome é Alaia Dúlios. Eu sou mestre em filosofia e pesquisadora das tradições gnósticas há muitos anos. E esse canal aqui eu proponho uma divulgação do gnosticismo em suas diversas vertentes e a partir de uma visão filosófico e espiritual para facilitar o acesso para vocês aos ensinamentos das tradições gnósticas e daquelas outras com as quais ela se relaciona. Muitos de vocês têm me pedido ao longo dos tempos para eu falar, indicar livros que tratem do gnosticismo, da gnose, dos evangelhos apócrifos em português. Então, hoje eu vim aqui gravar para vocês para fazer uma listinha do que eu recomendo em português, né? Em inglês existe um mundo de indicações assim valiosíssimas, em outras línguas também, mas especialmente em português há algumas poucas obras que eu recomendo e eu vim comentar elas aqui com vocês brevemente. Então, lembrem de curtir o vídeo e compartilhar com os grupos de vocês essas indicações aqui, se vocês acharem que facilita o acesso ao estudo gnóstico para vocês. Não acreditem em ninguém que diga para vocês que não precisa estudar, que não é para usar a mente. Passar pelo crivo mental, pelo aprendizado do ensinamento, é valorizar os ensinamentos que esses mestres nos deixaram e é, inclusive, fazer uma avaliação crítica, filosófica, reflexiva do que está sendo ensinado, inclusive para rever o que nós entendemos por cristianismo primitivo ou por tradições cristãs de um modo geral. O gnosticismo abarca aí uma gama muito grande, ampla, de tradições espirituais. E no século XX veio à tona muito material que ainda é pouco explorado, então a proposta aqui do meu canal é justamente facilitar para vocês, trazer mais acessível, explicando um pouco tudo que esses textos trazem. A gente está terminando aqui nas playlists do meu canal, nós já estudamos alguns desses evangelhos, então eu convido vocês a visitar as playlists, que facilita para estudar na ordem, como se fosse um curso livre que você pode ouvir quando quiser. E se você quiser ser membro aqui do canal, é só clicar no botão Torne-se Membro, que aí você tem acesso às aulas ao vivo, todas as terças-feiras, no grupo do Telegram. E assim você também apoia esse trabalho, né? Seja com os Pix, que eu agradeço que vocês mandam, assim eu compro mais livros, os valeu, mas assim a presença dos membros também dá energia e dá ânimo para a gente continuar estudando junto, e isso só engrandece a nossa pesquisa dessa tradição gnóstica, ajuda você a entrar em contato com pessoas que também têm esses interesses, e eu acho tudo isso muito rico, e eu fico muito feliz de poder estar aqui facilitando esse trabalho gnóstico para vocês. Vamos à lista. Não contei quantos livros vão ser, mas vão ser em torno de 20 livros no máximo, que eu vou recomendar em português. E vamos para o primeiro. O primeiro livro que eu recomendo é esse aqui, Os Evangelhos Gnósticos, da autora Elaine Pagels. Ela é professora de história, agora ela deve estar com uns 80 anos, mas ela era professora de história, ela fez um doutorado em Harvard, e isso aqui é fruto do doutorado dela. Ela faz uma introdução muito boa para quem está tomando contato pela primeira vez com os gnósticos e quer ler um livro em português sobre isso. Então, nesse livro ela trata das polêmicas dentro da visão da historiografia, né? O que é a primeira igreja, se existe uma igreja original, se tem Deus Pai, Deus Mãe, as várias comunidades gnósticas, as descobertas dos evangelhos de Nag Hammadi, né? Ela faz uma introdução muito boa. Tem outras duas capas desse livro que eu vou deixar aqui para vocês verem, que tem pela editora Cultrix, essa da Cultrix, tem por outras duas editoras também, mas é um livro muito difícil de achar, vocês talvez achem na estante virtual. E por causa disso, porque as pessoas não estavam achando, eu resolvi fazer um estudo desse livro aqui no canal. Então tem uma playlist aqui no meu canal, se vocês irem aqui na aba playlists, tem a playlist que se chama Os Evangelhos Gnósticos, de Elaine Pagels, e a gente leu em grupo o livro inteirinho, eu fui lendo e trazendo comentários também junto com vocês. São vários vídeos, então vocês podem ler ouvindo e refletindo junto com a gente, com o nosso grupo. Esse livro está na íntegra aqui no meu canal estudado. Mas é o acesso assim para quem está começando no assunto. Aliás, para quem está começando no assunto, tem aqui vários vídeos, né, que eu recomendo também. O segundo livro que eu recomendo para quem está buscando em compreender melhor a tradição gnóstica é o meu. Eu sou coautora desse livro, junto com o professor Alberto Brum, tá? Eu sou tradutora por formação e esse livro aqui contém a tradução completa do Evangelho Apócrifo de João, que é um dos textos mais importantes descobertos
na Biblioteca de Nag Hammadi e também no outro códice no século XIX, do códice chamado Berlim, que também foi descoberto no Egito. Então ele tem 4 cópias, o apócrifo de João, ele tem 4 cópias dentre os diversos manuscritos encontrados, ele é o que tem mais cópias, e ele tem o relato mais completo, né, começo, meio e fim, do mito gnóstico de criação. Então ele começa lá no ilimitado, na mônada, no absoluto, e aí fala da criação do Logos, da Mãe Divina, os 12 Eons, vai explicando o que é Sofia, os arcontes, toda aquela estrutura mitológica que os gnósticos trazem, e chegando à criação da humanidade, Adão e Eva, Caim, Abel e Sete, e como isso se relaciona com os ensinamentos dos mistérios de Jesus. É um texto que foi descoberto no Egito e ele foi comentado por Irineu de Lyon. É um texto do século II DC, ou o anterior, inclusive, e eu traduzi ele aqui inteiro, fiz uma introdução histórica e comentei um pouco do conteúdo dele para facilitar o estudo de vocês. Isso está na segunda parte do livro. E na primeira parte, o Alberto Brum apresenta quem foi o discípulo João e também traz a tradução de 2 textos do Atos Apócrifo de João. O hino de Jesus, que é um ritual, uma dança, uma invocação teúrgica de Jesus, que ele faz um hino ao Pai, a Barbelô, ao Logos divino, e também a cruz de luz, ou a crucificação gnóstica, que vai tratar do simbolismo da cruz por uma perspectiva diferente da canônica, muito interessante. Ele também faz conexões do discípulo João com Lázaro e com as comunidades dos essênios, e faz comentários ao quarto evangelho, principalmente o prólogo, a questão ali do Logos, no princípio era o Logos, né? Então, para quem quer conhecer o mito gnóstico clássico em toda a sua profundidade metafísica, filosófica e cosmológica, né, eu sugiro que seja talvez a segunda opção de vocês. Primeiro o livro da Elaine Pagels, depois o meu livro. Está disponível no site da editora Garbalux, o link está aqui embaixo, super acessível, entrega a todo o Brasil. Bom, além desses livros, vocês também encontram com dificuldade, porque eu vendi os últimos exemplares que a gente tinha, que esse aqui foi antes da editora Garbalux, foi uma outra editora a qual eu estive vinculada. Eu não, porque eu era criança, mas a minha família esteve vinculada no passado. A Gnosis Viva do Cristianismo Primitivo, de G.R.S. Mead, um pesquisador do século XIX que trouxe os assuntos do gnosticismo de uma forma assim um pouco acadêmica, publicando livros sobre João Batista, Simão Mago, os mandeanos, o maniqueísmo. Ele, dentro das fontes que ele tinha na época, com algumas descobertas anteriores, e também abordando questões do corpus hermético, ele traz algumas reflexões, aqui uma coletânea de artigos do G.R.S. Mead sobre gnoses. Talvez vocês achem usado por aí. Eu devo ter uns 5 exemplares aqui ainda. Andaram me procurando e eu fui caçar, ver se eu tinha mais algum, mas eles estão comidos por traças, estão com alguns defeitinhos. Então, talvez eu possa entregar aí a preço de custo, alguma coisa assim mais simples. Outro livro que também é mais difícil de achar, porque as coisas vão se esgotando, mas que contém a tradução aí de vários textos da Biblioteca de Nag Hammadi, né? Para quem não sabe, tem um vídeo aqui no meu canal que eu conto toda a descoberta do que é a Biblioteca de Nag Hammadi, o que são esses manuscritos, quando foi descoberta, né? Foi lá no Egito, em 1945, foram achados 52 textos em jarros de barro numa caverna, né, foram datados, carbono 14, passou pelos coptologistas, né, e aí foram traduzidos e saíram só lá pela década de 80 que começou a ser publicado. A Biblioteca de Nag Hammadi tem 48 textos inéditos e alguns, inclusive, são cristãos, outros nem tratam de Jesus, mas são esses ensinamentos chamados gnósticos, e é onde está o Apócrifo de João, o Evangelho de Tomé e outros aí que talvez vocês tenham ouvido falar. Então, esse livrão aqui, As Escrituras Gnósticas, do Bentley Layton, traz uma tradução de vários deles, e ele também traz trechos da patrística, então alguns trechos aqui de Irineu, de Hipólito, de Eusébio, que abordam os gnósticos e também fragmentos valentinianos, e ele dá uma leve contextualizada antes de cada texto apresentado. É uma edição que eu considero boa, não é completa, mas está bem traduzida e tem uma contextualização antes, porque eu já vi edições que só publicam o material e como é um material muito complexo,
numa época que nem tinha o meu canal aqui no YouTube, né? As pessoas ficaram um pouco perdidas, sem saber o que fazer com aqueles textos. Mas tem um mais simples para quem quer conhecer um geral do conhecimento gnóstico, né? Entender o que é os gnósticos, as ideias principais, então, assim, as questões sobre como os gnósticos enxergam Cristo, a Sofia, os arquétipos, o que são os arcontes, algumas das principais religiões chamadas gnósticas, como os mandeanos e os maniqueístas, que tem vídeos aqui no meu canal com aulas do professor Alberto Brum sobre isso, os mandeanos, os maniqueus. Cliquem aqui, aqui em cima e aqui embaixo, eu vou ter que lembrar de deixar o link. Mas é um apanhado geral sobre as principais ideias dos gnósticos, que é esse aqui, da editora Nova Era, Gnosticismo, do Stephen Hiller. O Stephen Hiller, ele se dedicou, eu acho que ele está bem velhinho agora também, ele dedicou muitos anos da vida dele à pesquisa do gnosticismo, e ele tem um viés, assim, junguiano. Ele também publicou outros livros sobre isso, então vou mostrar aqui para vocês, vou deixar a imagem, que ele também publica esse aqui, Jung e os Evangelhos Perdidos, que ele faz uma apresentação também da descoberta e fala de algumas das principais ideias, e por esse viés, né, junguiano, e ele também traz esse livro aqui, A Gnose de Jung e os Sete Sermões aos Mortos, que é um livro muito bonito também. Os dois, um é da editora Cultrix Pensamento, editora Cultrix. Não sei se está esgotado, são livros muito antigos, assim, muito antigos, anos 90, eu acho, mas a gnose de Jung e Jung e os Evangelhos Perdidos, que é o Stephen Hiller, autor desse outro livro aqui, tá? Gnosticismo, uma nova interpretação da tradição oculta. Ele faz um belo apanhado dos gnósticos, as principais ideias gnósticas, e faz algumas relações disso com o Jung também. O Jung, ele escreve esses 7 sermões aos mortos e ele atribui intuitivamente a Basílides de Alexandria, um gnóstico do século II, que viveu um pouco antes de Valentino, foi ali contemporâneo dos médio-platônicos. E esses 7 sermões aos mortos é um texto com teor bem gnóstico, na minha opinião. Acho que vale como texto gnóstico, apesar de não ser uma descoberta, foi uma produção junguiana, mas vale para a gente entender um pouco aí essas questões da metafísica gnóstica. Outro livro que eu recomendo, em português, porque em inglês tem muitos outros, desse autor, que é um pesquisador muito gabaritado para falar de gnósticos, também é um autor acadêmico, e ele trabalhou com a edição internacional da Biblioteca de Nag Hammadi, que é a tradução completa de toda a biblioteca em inglês, com equipes francófonas e que vem do alemão também, e o James Robinson e outros acadêmicos que trabalharam com o Copta direto, com a descoberta e a tradução para o inglês, né? É o Marvin Mayer. Marvin Mayer tem vários livros sobre gnosticismo, mas em português, pela editora Pensamento, vocês encontram Os Mistérios Gnósticos, As Novas Descobertas e o Impacto da Biblioteca de Nag Hammadi. Esse livro está bem agradável de ler, está bem situado, coloca bem quem são os gnósticos, quais eram as suas ideias, fala bem das descobertas. O Marvin Mayer é um autor que eu sempre recomendo os livros dele, dificilmente vocês acharão problemas nos livros dele. Falando em edições completas da Biblioteca de Nag Hammadi, existe uma pela editora Madras, provavelmente esgotada. A tradução está muito ruim, quem traduziu fez correndo e não entende de gnosticismo. Desculpa, não sei quem é o tradutor, mas a editora Madras, a gente sabe que ela não é muito cuidadosa com o material e um pouco apelativa, né? Então, mas tem em português aí a edição completa das escrituras gnósticas. Mas hoje em dia você acha em inglês e passa no tradutor e talvez, não sei, se vocês acharem vai estar muito caro, e eu não sei se eu recomendo, porque também é um caso de que está só ali o texto traduzido. E não tem, como tem no meu livro, por exemplo, uma contextualização, uma introdução, os comentários não facilitam o entendimento, é só o texto ali. Mas existe. Outro livro que eu recomendo para vocês. Também é da nossa editora Garba Lux, também está disponível no site, e eu recomendo muito, é um livro que tem cerca de 400 páginas, é o livro Bardesanes, aqui, ó. Bardesanes, Os Hinos de Tomé, o filósofo gnóstico de Edessa e as canções dos Atos de Tomé.
Quem é Bardesanes? É um dos gnósticos mais importantes que existiram, né? Ficou pouco conhecido porque a igreja acabou, fazendo um trabalho de apagamento muito bom dessas personagens, mas Bardesanes era um filósofo gnóstico do século III e ele viveu em Edessa, que era um reino ali a nordeste da Síria, um pouco norte-leste da Síria, agora hoje em dia eu acho que é Turquia. Ah, e ele viveu num reino onde o governante aceitava muito bem as ideias dele. Os Atos de Tomé inclui alguns textos muito interessantes, como o Hino da Veste de Glória, ou também conhecido como o Hino da Pérola, a Canção Nupcial da Sabedoria e o Livro das Leis das Nações. Além do Evangelho de Tomé e do livro de Tomé, encontrados em Nag Hammadi, no Egito, existem esses Atos de Tomé e esses 3 textos que estão traduzidos aqui em português para vocês, né, de forma inédita no Brasil. Eles contêm ensinamentos espirituais atribuídos a Tomé e ligados a essa escola gnóstica de Bardesanes, que foi um personagem que existiu e influenciou muita gente, incluindo Porfírio de Tiro, o aluno de Plotino, neoplatônico Porfírio. Ele comenta sobre Bardesanes em alguns dos seus textos, quando ele fala sobre suas viagens pelo Oriente. Então, Porfírio conhecia Bardesanes. Bardesanes ele tem uma atuação muito grande naquela região ali, a Síria, Turquia atualmente, né? E e a gente sabe que esses textos de Tomé ficaram naquela região, provavelmente porque após a morte de Jesus, Tomé e Mateus, talvez outros, fogem para o norte, né? Vão ali Damasco para cima e chegam nesse reino de Osroênio, que hoje a gente chama de Edessa, e ali se estabelece uma escola gnóstica, muito antes de existir qualquer igreja naquela região. Então, há uma tradição que ali é mantida. O Alberto dedicou uma longa pesquisa bem detalhada a entender quem é esse filósofo gnóstico, Bardesanes, e quais são as relações dele com a Índia, com as tradições da astronomia da Babilônia, astrologia esotérica da Babilônia, né, as comunidades judaicas, as odes de Salomão, e as relações que esse gnóstico, esse filósofo gnóstico vai ter com Panteno, Teodotos, Clemente de Alexandria, e como ele vai se relacionar à filosofia dos estoicos, o estoicismo, e quem foram outros gnósticos, por exemplo, Paulo de Samosata, Harmônios e outros que representam aí heresias cristãs, como tudo isso está ligado ao Bardesanes e à sua escola. E aí, além disso, tem a tradução desses 3 textos dos Atos de Tomé, que vão falar da busca da alma por uma pérola, da retorno à casa do Pai, das questões de como a astrologia e as nações e a cultura interferem no nosso destino, e as vestes de luz que os sábios recebem quando eles atingem o estado da gnose, né? Tem várias questões muito interessantes aqui. É um livro rico de gnosticismo oriental, né, da escola oriental do gnosticismo, Bardesanes e os Hinos de Tomé. Recomendo muito para quem gosta de filosofia, de astrologia e de gnoses. Está no site da nossa editora, fácil acesso, novinho em português, foi lançado ano passado, eu acho, e aproveitem antes que esgote. Outro livro que eu recomendo, se vocês encontrarem, é um livro fininho, simples, mas muito fácil e agradável de ler para quem está começando esses assuntos, é o Evangelhos Gnósticos, da Márcia Maia, da editora Mercúrio, mas eu confesso para vocês que eu não procurei para ver se ainda existe disponível. Quando eu comentei sobre a Elaine Pagels, aqui dos Evangelhos Gnósticos, ela também tem outros livros, ela escreve Paulo Gnóstico, só que eu acho que esse não tem em português ainda, mas tem 2 em português, vou deixar aqui a imagem para vocês. Adão, Eva e a Serpente, da Elaine Pagels, muito interessante, e Além de Toda a Crença, o Evangelho Desconhecido de Tomé, ela faz uma contextualização e comentários ao Evangelho de Tomé. A Elaine Pagels é uma pessoa muito honesta na pesquisa dela, é muito interessada em realmente compreender as coisas que estão sendo ditas nesses textos, e ela é historiadora, né? Então é muito agradável de ler a pesquisa dela, eu recomendo os livros dela. Além disso, pela editora Paulus, a gente tem os Evangelhos Apócrifos do Luigi de Moraldi, que tem alguns exemplares dos apócrifos para a gente ter acesso, e a editora Vozes fez uma edição do Jean-Yves Leloup, né, que ele
ele traduziu do Evangelho de Maria Madalena, né? Lembrando que aqui no meu canal a gente tem um estudo, um vídeo completo do Evangelho de Maria Madalena na íntegra. Eu leio, comento com vocês e trago algumas reflexões. E a gente tem uma playlist dedicada a Maria Madalena, onde eu trago outras visões sobre essa grande discípula gnóstica de Jesus. É claro que o Evangelho controversamente gnóstico ou não, aí a gente vai ter que entrar nas brigas e discussões sobre o que é gnosticismo, o que não é, né, que isso existe por aí, é muito interessante, mas o evangelho mais conhecido dessas descobertas é o Evangelho de Tomé, né, que vai inspirar aí filmes, vai ser conhecido em outros meios, né? Eu sei que os meus amigos que vêm do Espiritismo, eles também já ouviram falar, já conhecem, diferente dos outros, né? O Apócrifo de João, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria, às vezes nem todo mundo conhece, mas o de Tomé é muito conhecido. O Evangelho de Tomé, vão ser 14 logias, 14 sentenças atribuídas a Jesus, como frases filosóficas curtas para refletir. E tem aqui no meu canal um estudo completíssimo do Evangelho de Tomé, uma playlist dedicada só a ele. No primeiro vídeo eu falo sobre a descoberta desse texto, de onde ele vem, o contexto dele, né? E a gente passa pelos 114 ditos, e eu vou aprofundando à medida que a gente vai refletindo juntos. Então, se vocês quiserem acompanhar o nosso estudo, está na playlist do Evangelho de Tomé. E ele tem muitas edições em português. As que eu tive contato na minha adolescência, porque a primeira vez que eu li o Evangelho de Tomé eu devia ter uns 14 anos, então é algo assim muito presente para mim, né? Mas eu lembro que eu comecei por essa edição aqui do Kuntzmann e do Dubois, na Grammar, o Evangelho de Tomé. Também tem um pela editora Vozes, com a abordagem do Leloup também, mas a melhor edição é justamente a do Mervyn Mayer, que escreveu aquele outro livro que eu já citei aqui, Os Mistérios Gnósticos. É a melhor edição em português, é a tradução copta inglês do Marvin Mayer e foi trazida para o português pelo Harold Bloom. O Evangelho de Tomé ele vai ter conexão com o tal do Evangelho que seria uma fonte original para os sinóticos e para o Evangelho de Tomé, porque desses 114 ditos, 72 deles condizem com passagens que estão no Novo Testamento. Então, entende-se que existe um fundo em comum que deu nesses textos, né? Mas é muito interessante a gente ver o Evangelho de Tomé dentro da perspectiva gnóstica, pois ele foi descoberto na grande descoberta de Nag Hammadi, além de um outro fragmento grego dele que já era conhecido, mas a versão completa dele está em Nag Hammadi e ele está no mesmo códice, o mesmo códex, que é uma encadernação de couro que contém 4, 5, 6 livros juntos, né? Ele está no mesmo códice do Apócrifo de João, que é o que eu traduzo e comento no meu livro. Então, vem o Apócrifo de João e o próximo texto, no mesmo códice, é o Evangelho de Tomé. Então, eles estão juntos, o que a gente entende que quem fez essa amarração, ou quem... Porque o texto de Nag Hammadi está em copta, mas os originais são em gregos, né? Então, quem traduziu para o copta e colocou no mesmo livro, no mesmo códice, entende que aquilo faz parte ali do mesmo contexto. Se eu não me engano, o Evangelho de Filipe também tem em português, também é da editora Vozes, e tem uma capinha azul. Então, a Vozes publicou o de Tomé, o de Maria e o de Filipe em português, tem relação aí com o Jean-Yves Leloup. E o Evangelho de Filipe, a gente também tem uma playlist aqui no canal que já passou da metade o texto é longo, grande, profundo. Recomendo que vocês vejam o de Filipe depois de estudar o de Tomé, porque o de Filipe é um pouco mais aprofundado, mais complexo. Além desses textos que eu mencionei, em português, a gente também tem Profundo, Complexo e Dificílimo Tratado Pistis Sophia. Eu recomendo essa tradução aqui da editora Teosófica, feita pelo Raul Branco, e ele fez a tradução a partir de uma versão do inglês do G.R.S. Mead, porque esse texto aqui ele não é de Nag Hammadi, ele foi descoberto antes, ele começou a ser traduzido já no final do século XIX, e aí em português eu recomendo essa edição aqui, ou a do Jan van nunca consigo falar o nome dele, Jan van Rickenborg, que é Os Mistérios Gnósticos de Pistis Sophia, uma capa branca da editora Rosa Cruz Áurea.
tá? São os únicos dois que eu recomendo em português do Peixe Sofia. Qualquer outra edição que não seja essas vai ter problemas de tradução, vai ter cortes e vai ter interpretações equivocadas, para não dizer venenosas, e eu recomendo que vocês passem longe. Além desses, a gente vai falar de alguns extras. É um outro que eu ainda não li, só conheço o autor mais ou menos, então eu vou só mencionar para vocês, que é o Gnosticismo, Esoterismo e Magia, do Richard Smalley. Tem na Amazon, e é da editora Madras também, então não sei, mas às vezes a Madras publica umas coisas boas. E tem um livro que eu comprei já e comecei a ler, li os 2 primeiros capítulos e gostei bastante, que é de um brasileiro, o Ivan Correia, um psicólogo junguiano, que ele escreve Jung e a Sofia, Imagens Arquetípicas da Eterna Sabedoria. Então ele traz essa leitura gnóstica do Jung, né, trazendo aí os arquétipos gnósticos, dos mitos gnósticos, bem interessante. Além disso, também temos a professora Marília Fiorillo, O Deus Exilado, uma breve história de uma heresia, e ela comenta algumas dos principais grupos gnósticos e as polêmicas e as suas principais ideias. Estou lendo ele ainda, posso fazer um vídeo comentando quando eu terminar. Vocês acham que interessaria vocês se eu trouxesse o que eu achei aqui do Deus Exilado, da Marília Fiorillo? Acho que ela é professora da USP. E como extra, para quem gosta também da Blavatsky, eu sugiro o Isis Sem Véu, volume 3. E muita gente fica muito preso a outras questões aí da teosofia que nem não são tão interessantes, eu acho. Mas a Blavatsky escreve em Isis Sem Véu, essa senhora russa aqui, ela escreve no século XIX, então ainda não tinham grandes descobertas. Ela escreve, o volume 3 é só sobre cristianismo e heresias, e ela faz o possível, assim, para trazer fontes que dificilmente, na época dela, ali, 1875, encontra-se debates tão profundos quanto os dela sobre essas questões das heresias e do gnosticismo. Inclusive, ela traz aí fragmentos do Códex Nazarenos, comenta sobre os ebionitas, fala de Simão o Mago, do assassinato de Hipátia, a filósofa neoplatônica, né, pelos cristãos fundamentalistas, e ela também comenta questões sobre o livro de Zoroastro, quem são os nazarenos, Marcion, os hereges, Cristos e Sofia chamou, o Logos, o Cristo, a identificação de Jesus com Cristo ou com Logos, os ensinamentos pitagóricos de Jesus, comenta sobre Paulo, é muito interessante e é bem provocativo, né? Ela mostra os problemas, o quanto as heresias foram perseguidas e mal compreendidas, e ela faz um grande elogio aos gnósticos e aos hereges remanescentes. Então, fica a recomendação do volume 3, de Isis Sem Véu. Além disso, para fechar, não contei quantos livros foram, depois eu coloco aqui no título, mas para fechar eu quero contar para vocês uma novidade, que é, me perdi aqui nos livros, mas vamos lá. Aqui. Vou falar para vocês. Vão aqui embaixo na descrição do vídeo e tem um link para vocês acessarem o site da nossa editora. Eu falo nossa porque o meu pai é um dos editores, mas também tem o trabalho de muita gente. A Marina Hernandes, do Instituto Garba, também é uma das editoras responsáveis. Tem trabalho de revisão, de tradução, a Yara, a Ananda, o Hugo, as capas, a Jânia, a diagramação, tudo está um trabalho de pesquisa muito lindo que a gente está fazendo. É uma editora sem fins lucrativos, toda a venda de livros é revertida na produção de mais livros. Então é um presente que a gente quer deixar para vocês de compartilhar as nossas pesquisas, nós do Núcleo Lux Tziu, do Instituto Garba, do canal Viveca, do grupo de Nana e outros, né? É uma grande equipe de pessoas muito generosas e pesquisadoras e estudiosas que a gente está há décadas, anos aí se dedicando aos estudos gnósticos. Então, além do meu livro, que é o meu xodó, eu adoro esse livro, gente, não é porque eu gosto muito, eu adoro esse livro, eu trabalhei com ele no meu mestrado, com a Apócrifo de João no meu mestrado, eu gosto muito do João, adorei essa capa azul. Então, além do meu livro e do Alberto sobre João, o gnóstico, essênio, filósofo metafísico, e o do Bardesanes, da Gnosis Oriental, e os Atos de Tomé, está saindo o 7º livro da editora, ainda sem previsão de lançamento.
ainda sem capa pronta, mas eu já dei uma espiada na capa que está saindo, está ficando muito bonita. Já tem título, mas eu não posso entregar ainda para vocês, mas eu quero contar para vocês que está saindo o terceiro livro gnóstico da editora Garbalux, né? Vocês encontram também livros sobre Vedanta, as filosofias da Índia Antiga, sobre filosofia grega, sobre os templários também. Mas o sétimo livro que a gente está lançando vai ser também de um discípulo gnóstico e vai tratar de uns apocalipses. Vocês vão adorar. Então, já vão começando as leituras para vocês acompanharem a gente nos próximos livros que estão saindo. E aí, pessoal, gostaram das indicações de livros? Lembrem que vários desses livros estão sendo estudados aqui no canal de graça. Vocês podem adquirir, estudar em casa e também trazer no grupo de membros com a gente para estudar junto. Vários desses livros talvez vocês só achem em sebos, na estante virtual, etc. Alguns estão caros e de difícil acesso, mas são autores que eu já li, que fazem um trabalho sério e que são acessíveis em português, né? Não vou entrar em livros aqui em outras línguas, tenho e conheço vários, mas em português tem bastante coisa acessível. Fiquei sabendo que acabou de ser lançado um novo livro aí com novas traduções. Ainda não tenho, se vocês também quiserem que eu leia e comente, quem sabe a gente faz aí um apoio coletivo aí, eu adquiro e leio e comento ele com vocês, né? São textos que eu já conheço, que eu já tenho em inglês e inclusive em português, mas é sempre bom a gente ver as novas pesquisas que estão surgindo. Então, espero que essa lista tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa a curtida aqui, compartilhe o vídeo com os seus grupos de estudos espirituais, esotéricos, ordens que vocês participam e facilitem que esse conhecimento gnóstico, esse esoterismo de Jesus, os mistérios da escola iniciática de Jesus, possa chegar a mais pessoas e mostrar esse lado de uma gnose cristã filosófica, reflexiva e que está conectada com as escolas de mistério do passado e que traz ainda um ensinamento vivo, espiritual muito rico também para a nossa prática pessoal, para a nossa vida diária e para a nossa reflexão filosófica. Então, obrigada por acompanharem aqui no canal, obrigada pelo apoio sempre de todos vocês que se inscrevem, que curtem e que se tornaram membros. Me digam se eu esqueci de algum livro que vocês conhecem e recomendam. Coloque aqui nos comentários. Me contem desse livro. Quem sabe eu vou atrás também, adquiro. Vamos fazendo aí a nossa bibliografia em português. E eu espero que a gente possa continuar facilitando a ponte do gnosticismo original e antigo para vocês com o século XXI, evitando ruídos no caminho, tá bom? Então, muito obrigada por me acompanharem e continuarem apoiando a existência desse canal, que agora nós passamos de 30 mil inscritos, e é uma alegria para mim poder compartilhar esses estudos com vocês e que a gente possa continuar buscando sempre investigar e refletir esses ensinamentos e que a Gnosis possa chegar a cada vez mais pessoas e transformar mais as nossas mentes. Um beijo para todos.